Olá, Teresa. Obrigado por se juntar aqui a esta conversa de pessoas e ideias. É uma honra tê-la Muito aqui obrigada connosco. eu pelo convite. Em primeiro lugar, porque também é a primeira vez que falo com alguém que participou nessa grande aventura que é o Festival da Canção. A Nadine esteve na primeira semifinal do Festival da Exatamente. Canção, com uma belíssima música intitulada Cheguei Aqui, com uma interpretação divinal. Nas redes sociais muito a compararam com a voz de Simone de Oliveira. É verdade. E eu acho que talvez dos melhores comentários que eu li, e que deve ser um orgulho para si, é que é uma música que vai perdurar para além do festival. Sim, espero. Parabéns e repetir um bocadinho, dizer que é um orgulho estar a falar consigo. Obrigada. Mas a Nadine estudou oboé pela Escola Superior de Música, não é? Exato, É uma mulher exato, do Sul, nascida em Faro, veio para exato. Lisboa e Sim, criou raízes por aqui, tendo cantado nas maiores casas de fado de Lisboa. também. Tem um projeto chamado Faz um Fado, já Sim, atuou em grandes palcos internacionais, não é? também. Por Suíça, por Andorra, e está agora a preparar o EP que vai ser lançado ainda durante este ano ou no próximo ano, Nádia? Não este ano, aliás, provavelmente perto do mês de abril. Muito bem. Disso. Nadine, antes de começarmos pelo Festival da Canção, porque eu creio que essa seja a sua história de vida mais recente, eu Exato. gostava de ir um bocadinho lá atrás, porque eu quando... Bem, em primeiro lugar, porque eu tenho sempre uma enorme admiração por quem tem um dom, não é? E não é muito habitual encontrar alguém que toca o bué, e muito menos habitual é quando é uma senhora, e muito menos habitual é que tenha especializado em oboé, ou seja, que esse amor tenha chegado a uma escola superior de música. E eu Exato. gostava de começar por aí, que é ir lá atrás ao seu passado, saber se a música ela já lá estava quando era criança e onde é que se encontrou essa sua paixão pelo oboé. Bem, começando como criança, não é? Como é que eu ia te explicar? A minha família não tem qualquer relação com a música. Eu sempre fui aquela criança estranha da família. Sempre tive uma queda naturalmente para a música. Era uma criança muito exigente com os meus pais, olhando para trás, porque eu achava que o mundo todo fluía à volta da música, ou seja, para mim uma simples saída a um parque tinha que ter uma música, o pato tinha que ter uma música, as cores tinham que ter uma música e para mim toda a aprendizagem era muito mais fácil se existisse música. Eu conseguia memorizar facilmente as coisas através da música. Então foi complicado para os meus pais e também para as educadoras na escola e que acompanharam a minha formação, porque eu realmente para captarem a minha atenção tinha que ser através da música e as pessoas às vezes não percebiam porque esta relação, ou seja, era uma coisa muito natural para mim, não há explicação na realidade, mas havia algo dentro de mim já muito virado para a música. Já Então cantava, pequenina já cantava. cantava. Aliás, as pessoas diziam que percebiam melhor a cantar do que a falar. Porque eu a falar falava muito, mas eles não percebiam o que eu dizia, mas a cantar era muito perceptível. E eu adorava, não tinha vergonha, ou seja, com 2 anos, eu tenho vídeos com 2 anos, em que diziam, Nadine, canta qualquer coisa, eu subia para cima de uma mesa e fazia um show. Portanto, eu gostava realmente daquilo, para mim, ou seja, todo o processo, agora olhando para trás, foi todo muito natural, porque embora eu não achasse que iria chegar aqui, que é daquelas coisas que são engraçadas. Aliás, que é o título da sua música também, não é? Exatamente. Curiosamente, não E é? curiosamente, parece que as coisas se alinham, não é? Sim. É um pouco assim. Mas pronto, eu mais tarde, por volta dos meus 9 anos, aliás, um bocadinho antes, foi por volta entre os 7 e os 8, quando estava nos Açores, eu vivi lá também, na Ilha do Pico, São bonitos. e
É um sítio lindíssimo e eu fiz parte da minha infância por causa do trabalho do meu pai. O meu pai era chefe da PSP e fez lá alguns serviços. E eu então pedi aos meus pais, eu gostava muito de estudar saxofone. Os meus pais acharam aquilo E outra vez mais com uma que idade, ideia, Nadir? Com que idade? 7, 8 anos. Ok. Porquê? Porque eu gostava de música e gostava do instrumento e pedi aos meus pais e eles diziam olha, não sabemos se isto é uma ideia realmente que tu queres, e então compraram-me no Natal um saxofone bem pequenino, em plástico, e eu na noite de Natal consegui tocar a Noite Feliz, e eles pensaram, ok, se calhar Sozinha, portanto, aprendeu sozinha. sozinha, sim, 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 sozinha. Eles disseram, ok, se calhar isto não é só o cantar, ela se calhar quer mesmo isto. Só que para eu ir para um conservatório era muito complicado. Nós vivíamos na Ilha do Pico e só havia conservatório no Faial. E às vezes os invernos são muito rigorosos. Ou seja, eu poderia passar para outra ilha para ter aulas, mas, por exemplo, não ter barco para voltar. E uma criança de 8 anos sim. não seria muito saudável É ficar perdida fácil, sim, claro. é. E os meus pais então na altura disseram que pronto, não poderia ser, e entretanto houve alguém que sugeriu que eu fosse para uma banda filarmónica. Eu fui, comecei o solfejo, e insistiram até em que iam entregar um instrumento, ou seja, ao fim de, acho que são cerca de 100 lições de solfejo, e depois é-nos entregue um instrumento. Só que na altura o meu pai teve um grande acidente em serviço e então nós tivemos que regressar ao continente, porque o meu pai precisava Foi. de seguimento a nível hospitalar que não tínhamos nas ilhas, e então eu fiz ali o solfejo e depois parei e vim para o continente. Entretanto, depois, como já tinha regressado a Faro, que tem um conservatório, eu aos 9 anos comecei outra vez a dizer aos meus pais que queria mesmo ir para o conservatório, e ainda por cima o conservatório ficava perto da escola que eu frequentava, e eles acabaram por aceitar, e eu finalmente fui para o conservatório e aprendi saxofone. É curioso, porque eu acho sempre que os instrumentos de sopro exigem imensa metricidade fina, não é? Sim, Nós vemos isso porque os meninos, às vezes o primeiro contacto que têm com um instrumento musical acaba por ser flauta, não é? Portanto, sim, aqueles cuja vida não lhes permite ou aprender ou não gostam, não é? Mas exato. quase todos passam pela flauta. E eu vejo a dificuldade que eles têm com metricidade fina e para fazer aquela conseguirem ao mesmo tempo dedilhar e ao mesmo tempo soprar, não é? Exatamente. Não é? Como é que uma menina tão nova já conseguia dedilhar e ter fogo, não é? Porque Exato, não se exato. pode perder o fogo a meio de uma música, não é? Como é que Não. isso se gera? Como é que isso se gera, Nadia? É exigente, mas eu acho que foi importante ter ido porque acabou por me dar bases musicais, ao nível também da formação musical, Sim, e também o instrumento. Aliás, inicialmente as pessoas até me perguntavam, alguns familiares, vais para o conservatório para ter aulas de canto. era isso que eu lhe ia perguntar. Sim, Eu nunca tive aulas de canto, individuais, como é óbvio, eu acabei por ir para o coro, porque é uma coisa que faz parte da formação, é uma das disciplinas da formação, e adorava estar no coro, mas eu queria mesmo aprender um instrumento, porque sentia que era melhor para mim aprender um instrumento, porque eu já sentia o canto de uma forma muito natural, e foi achava que tinha importante. era que aperfeiçoar o instrumento e não o seu instrumento de voz que já estava. É sempre importante, mas eu sentia que precisava de bases de formação musical E e o acha que instrumento. essa formação que vem por via do instrumento, e peço desculpa de interromper, é uma informação muito importante para a vida de um cantor. Eu acho que nos dá uma noção completamente diferente. Até mesmo a exigência de tocar em orquestra ou em outros agrupamentos de música de câmara dá-nos um contacto e uma forma com a música completamente diferente. Porquê? Porque normalmente, como cantores, somos maioritariamente solistas, enquanto que instrumentistas somos maioritariamente acompanhadores. Nestes casos de música de Sim, câmara, ou seja, uma exigência diferente que depois, quando estamos
do outro lado outra vez como solistas, acabamos por estar mais atentos ao que é que se está a passar à nossa volta, porque nós realmente já lá estivemos. Sim, e percebe todo o enquadramento, não é? E todas as necessidades que os músicos também têm quando os acompanham. Exatamente, porque eu já tive nesse papel, ou seja, para mim é mais fácil. E até mesmo hoje em dia, não é? Que mesmo no fado, quando tenho uma ideia para trabalhar, seja agora para o meu EP, se eu não tivesse feito a formação, isto porquê? Porque às vezes as pessoas dizem, mas tu não precisavas para cantar fado ter formação, por sendo uma tradição oral, não seria necessário. É verdade, e nós temos pessoas que nunca tiveram formação e cantam maravilhosamente bem fado. No entanto, eu para fazer determinadas coisas, quando eu tenho uma ideia musical, eu sinto que tenho mais voz ativa no que eu quero fazer, porque eu percebo de música. E isso às vezes é mais fácil de eu chegar onde quero do que depender de outras pessoas e acabar por fazer só o que outras pessoas acharem que sim ou que não, porque Sim. eu depois não me sei pronunciar sobre o assunto, não é? Claro, e assim tem uma opinião que é muito mais valorizada e válida porque no fundo fala a mesma linguagem, não é? Quando Exatamente, fala com o exatamente. músico, fala a linguagem dele. Nadine, portanto, Exato. fez então o conservatório, não foi? Em Sim, em Faro. saxofone até o quinto grau. Depois saí do conservatório e passado 1 ou 2 anos disse aos meus pais que queria mudar de instrumento, queria aprender oboé. Foi um choque na altura. E porquê é que isso aconteceu? Eu tinha terminado o 12º e entretanto conheci um oboísta que estava na orquestra do Algarve, nem sei se neste momento ainda está, e o senhor estava a tentar angariar alunos para conseguir abrir uma classe de oboé, porque não existia classe de oboé no Algarve. Mas eu fui simplesmente à apresentação dele do instrumento como ouvinte, eu não ia como aluna interessada, eu ia simplesmente para conhecer o instrumento porque tinha ouvido tocar e achei que o senhor tocava muito bem e que aquilo realmente era um instrumento com um som que eu não conhecia e fui simplesmente, e acabei por ser a única pessoa que apareceu, não apareceu mais ninguém. E então ficámos a falar sobre o instrumento, sobre as particularidades que o instrumento tinha, e o senhor acabou por dizer: olha, mas tu estás tão interessada, não gostavas de experimentar? E eu disse: não, porque eu sou saxofonista e de certeza que eu não vou conseguir sequer tirar som, porque o oboé, como você está a explicar, é muito mais exigente, e eu acho que não vale a pena. Ele insistiu e eu acabei por... É mais exigente como, Nadine? Para quem está a ver e a leigo como eu sou, de que ponto de vista é que o oboé é mais exigente? Dentro dos instrumentos de sopro, é o instrumento que é necessário mais pressão ao nível de... Nós, quando sopramos, não é? Exercemos uma determinada pressão, porque o tubo do oboé é mesmo muito pequeno, então exige mesmo muita pressão para conseguir sair som. Tanto que até é estudado que existe os oboístas ao longo da vida de tocarem oboé e de fazerem esta pressão, acabam por privar às vezes o cérebro de oxigénio e no final da vida alguns acabam por ter problemas ao nível cerebral devido a este esforço. Esse esforço adicional que fazem para conseguir ter esse pouco todo, não é? Sim, isto foi uma coisa que foram reparando ao longo do tempo, principalmente oboístas e trompistas, que são instrumentos que exigem para além da capacidade física de esforço ao enviar o ar para dentro do instrumento, é mesmo necessário um esforço adicional de pressão. Porque ou seja, enquanto que num saxofone, por exemplo, se eu tocar uma frase, é questão apenas de se eu tenho ar dentro da minha caixa torácica. Ali não, muitas das vezes um oboísta ainda tem ar dentro dele e acaba por o deitar fora porque precisa de novo compressão. Exatamente. Que é esta exigência. É quase aquela primeira fase do sopro, não é? Do vosso sopro. Sim, tem que ter pressão. Muito bem. E que até foi uma coisa que quando eu passei de um instrumento para o outro, eu chegava a dizer às pessoas, mas eu ainda tenho ar. E eles diziam, mas não tens compressão.
Pois, e é necessário. E eu, na altura, quando toquei, consegui logo tirar som. E o senhor disse: Olha, deverias mesmo repensar nisso. E aquilo ficou sim, fiquei com aquela ideia na cabeça. Adorei o instrumento, é um instrumento muito, muito melancólico, que sim. tem um som muito específico, muito singular. E realmente, pronto, fiquei completamente apaixonada e acabei por dizer aos meus pais que queria mudar de instrumento, mas queria me dedicar a aprender mesmo o oboé. E acabei por me inscrever na Escola Profissional de Música de Espinho, que depois na altura foi assim até controverso, porque por norma os alunos vão fazer o secundário para essa escola. Ok. E eu já tinha o secundário feito em científico e para muitas pessoas não percebiam, diziam-me, isso é voltar atrás. Mas Pois, eu achava que não, eu achava que era, no meu apanhar, ver, era andar para a frente, ah, mas com a bagagem certa. era apanhar o comboio que queria apanhar, não é? Portanto, Sim, sim, mas fazê-lo de forma correta, porque se eu ia para uma escola profissional, eu estava a fazê-lo de. sustentada, não é? De uma forma sustentada. Sim, 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 sim. E porquê? Porque quando eu fui para a Espinha eu passei a viver, em vez de ser aquele acompanhamento do conservatório, que é uma coisa em que temos 1 a 2 aulas por semana, ali é uma injeção de música 24 horas sobre 24 horas. Nós E a vamos todos os Nadine dias. super feliz, não é? Porque gosta de injeções de Sim, música. exatamente. Não, ali foi ótimo, porque, pronto, fiz a minha formação numa escola que dava muitos frutos, muitas cartas no mundo da música, tem imensos alunos bem-sucedidos e não me arrependo nada de ter ido para lá. Não sinto nunca que andei para trás, acho que andei para a Sim, frente. E, e essa formação foi muito importante e é importante para o que eu faço hoje em dia. Ainda no outro dia falava isto com um colega. Isto porquê? Porque há pessoas que consideram o mundo erudito, o mundo da música clássica, um sim, mundo muito exigente e sim. às vezes até muito rígido, Uhum. e é verdade, isso é verdade, mas deu-me uma clara noção de que eu hoje utilizo muito alguns aspectos da minha vida, até profissional, essa exigência. Isto porquê? Porque eu lembro-me de um caso que, quando eu cheguei à escola, eu vinha de um universo um bocadinho mais relaxado, não Menos é? regrado. Exatamente. E eu lembro-me que marcaram, era a primeira vez que eu ia à orquestra e foi no meu primeiro ano. E eu cheguei ali cerca de 15, 20 minutos antes do ensaio começar, de manhã. Tinha que idade nessa altura, Nadine. Eu tinha 18, 19 anos. Ok. E eu, entretanto, começo a montar o oboé e passa por mim o diretor da escola e cumprimentou-me, eu cumprimentei e ele disse, vai tocar? E eu, sim, sim, é oboísta, não é? Eu disse, sou, deveria estar cá mais cedo. E eu fiquei, mas eu cheguei 15, 20 minutos antes, eu ainda tenho tempo de me sentar e de. Ele disse: sim, mas não faz aquecimento, não se prepara. Ainda por cima, o instrumento que está a tocar é um instrumento que vai afinar toda a orquestra. Você deveria, para fazer bem o seu papel, deveria chegar antes e preparar-se, não é chegar, sentar e tocar. Bem, eu na altura lembro-me que fiquei sem saber o que havia de responder, disse que sim. Fui para o ensaio, voltei para casa muito desiludida com aquilo. Lembro que na altura estava até um pouco frustrada e comecei a fazer a mala e pensei, eu vou-me embora, eu não preciso disto, porque no mundo erudito eles não têm qualquer problema em chamar-nos a atenção em frente a 100 pessoas da orquestra e às vezes são momentos assim muito constrangedores. É para as pessoas também não terem ego, não é, Nadine? As pessoas podem ver. É um bocadinho assim, é Sim, duro, a coisa sim, é logo dura. Mas quer dizer, o que não nos mata também nos torna mais fortes. claro. E eu naquele momento pensei, não, eu não posso ir para casa de mãos a abanar, porque existe um esforço aqui financeiro da parte dos meus pais, existe um esforço meu que tentei entrar nesta escola e que me privei de outras coisas para estar aqui hoje,
e quer dizer, não posso ceder ao primeiro impacto. Portanto, vou mas é desfazer a mala e amanhã, se o ensaio for às 9h30, eu às 8h30 tenho a obrigação Claro, de já estar. claro. E passei a fazer isso. Ou seja, isso hoje em dia, às vezes quando acontece alguma situação em que alguém me confronta de uma determinada forma e às vezes as pessoas à minha volta pensam, mas tu estás bem, Estou bem, não há problema, vamos tentar aproveitar o que é que eu tenho a aprender desta situação e avançamos. Claro, exatamente. Não vale a pena porque não é a quantidade de vezes que vamos ao chão, mas é a quantidade de vezes que nos levantamos. Claro. E é curioso que há pessoas que depois nós só mais tarde na vida é que conseguimos ver a importância daquilo que nos disseram. E que às Exato. vezes parece que nos ofenderam, mas que mudaram o rumo até da forma como fazemos as coisas, não é? Exatamente, por isso é que eu hoje em dia digo mesmo, o mundo do erudito, a minha formação clássica moldou-me a minha forma também de estar e às vezes até de conseguir avançar. E ser exigente consigo próprio. Exatamente. E isso não tem mal nenhum. Não. Nadine, temos o saxofone, temos o oboé, mas é Exato. curioso que eu não ligo nenhum destes instrumentos ao fado. Ou seja, eu quando penso em fado, penso em guitarra portuguesa e penso em instrumentos de corda, não penso em instrumentos de sopro. Exato. O que não significa seguramente com os novos projetos que existem e se calhar vamos aqui introduzir a questão do fado na sua vida. Portanto, saxofone, o oboé, mas para mim isto não tem nada a ver com fado. Como é que o fado, numa menina tão nova, não é? Deixa-me descobrir isto, não é? Naturalmente que me parece que a Nadine já é de uma geração que acompanhou uma série de fadistas que foram disruptivas, não é? Que começaram com aquela ideia do fado, do lamento, e trouxeram juventude, não apagando a alma que o fado tem, mas conseguiram ser arrojadas e, portanto, a Nadine já cresceu com essas referências, mas não deixa, contudo, de ser curioso que uma menina tão nova, eu não vou dizer a sua idade, não vou cuidar de uma senhora, mas uma menina tão nova tenha apaixonado por fado. Como é que isso aconteceu? O fado aparece na minha vida um pouquinho antes de toda a minha formação até. Aliás, ali entre o saxofone e o oboé, na realidade. Eu sempre cantei, mas não cantava fado, cantava todas as coisas e mais alguma, era um pouco assim. E por volta do meu 7º ano da escola, vi um filme, O Clube dos Poetas Mortos. Sim. Que me marcou imenso na altura, e eu comecei a ter uma aproximação à poesia e às palavras depois de ter visto esse filme, e comecei a escrevia e lia muito, e às vezes as pessoas diziam, Nadine, mas tu escreves de uma forma muito profunda, com coisas que não são próprias de uma menina da tua idade. E eu às vezes não percebia bem isso, porque eu escrevia de uma forma muito concentrada e depois conseguia-me afastar do que escrevia e observar como se não fosse meu. E era esse exercício que me fascinava. Mas as pessoas criticavam, brincavam, diziam que os meus poemas eram de faca e de alguidar, que eram realmente muito, muito intensos para uma menina muito nova. E, entretanto, no Dia do Pai, eu aprendi um fado, Lenda da Fonte, simplesmente para dar um miminho ao meu pai. E até porque eles nem sequer eram pessoas que costumavam ouvir fado, mas lembro do meu pai falar daquele tema e eu acabei por o aprender e cantei, e ele gostou muito. E daí a umas semanas ele apareceu-me em casa e disse, olha filha, tenho uma grande surpresa para ti, o pai inscreveu-te num concurso de fado aqui no Algarve. Eu fiquei chateadíssima, ainda por cima era adolescente. Era uma fase muito complicada. Era uma vergonha ir cantar fado, é isso, Nádia? Para já assim, eu não me identificava com o género, mas não me identificava por desconhecimento. Eu não conhecia. Exatamente.
E por norma nós somos muito relutantes quando não conhecemos. E Sim. era um género que eu não conhecia. Ou seja, para mim o fado era para velhos, ponto final. Não, e há idades em que nós não sabemos apreciar as coisas, não é? Exato, exato. E eu disse, não pai, eu não vou. E ele disse, não, mas agora não podes voltar atrás, já existe uma inscrição, tu tens mesmo que ir e aliás, tens que aprender um segundo fado. Porque para concorrer tens de ter um segundo fado. Bem, eu fui muito contrariada, muito chateada da minha vida. Entretanto, cheguei lá e reparei que haviam crianças da minha idade, na minha vertente, júnior, e, e pronto, e travei amizades, gostei realmente de lá ter estado, de estar a cantar com música ao vivo, porque tínhamos as guitarras, ou seja, abriu-se todo um novo universo e entretanto eu comecei, como fiquei realmente fascinada, comecei a pesquisar e a procurar mais sobre o fado, que fados é que existiam, quando começo a debruçar-me sobre as letras, porque as letras sempre me fascinaram, e eu começo-me a debruçar sobre as letras e reparo que muitas das coisas que eu falava nos meus poemas, muitas das temáticas que eu realmente abordava e que me questionava, estavam escritos nas letras dos fados. Estava ali, não é? Mais uma vez, parecia que não era por acaso, não é? Não, e realmente aquilo fascinou-me, as letras, e depois tinha uma coisa ainda maravilhosa, que eram as letras que eu gostava de falar sobre elas, cantadas, que era tudo o que eu adorava fazer na vida. Portanto, era realmente o casamento perfeito para mim, porque eu podia cantar exatamente o que eu sentia. E por isso realmente Um encontro não sei, feliz. uma grande paixão que apareceu naquele momento. E, e eu comecei a cantar, comecei a ir a vários concursos de fado na altura, no Algarve, porque não existia casas de fado como existe aqui em Lisboa, ou seja, eu para realmente aprender e conseguir cantar, eu tinha mesmo que ir a esses concursos. E pronto, foi um bocadinho assim, entretanto, por volta da altura que fui para Espinho, deixei de cantar, passei simplesmente a dedicar-me ao oboé e à minha formação e só regressei ao fado 7 anos depois. Já eu estava quase a concluir a minha formação aqui na Escola Superior de Música em Lisboa, é que eu realmente voltei aos fados e foi como se voltasse a ver o grande amor da minha vida novamente. Tão bom. Tão bom. E então, como é que surge essa ideia, já o nome quase que nos diz que é quase um fado, ou seja, não é bem, é isso? É quase. Ou tem mais instrumentos do que aqueles que habitualmente um fado tem? Que projeto é esse? Não, o Quase um Fado surgiu até por convite do Arthur, o meu marido, porque havia um concerto de beneficência na Figueira da Foz para apoiar um menino que tinha uma doença que precisava mesmo de arrecadar uma quantia ainda elevada para fazer tratamentos e o Arthur é que foi convidado e na altura o Arthur disse, olha, o tipo de música que eu faço para fazê-lo sozinho talvez não seja o ideal neste tipo de concerto de beneficência e não tens nenhuma ideia e eu normalmente sou uma pessoa muito criativa com muitas ideias e eu disse, olha, realmente eu gostava de fazer um projeto de fado mas sem as tradicionais guitarras, até porque entretanto comecei a estudar história do fado e existe um momento em que o fado era tocado ao piano e que era tocado nos palácios e nos salões, existem imensas partituras dessas alturas para as meninas aprenderem a tocar fado ao piano e eu achei isso muito interessante e pensei, olha, eu adoro a sonoridade do piano, a Amália também já tinha trazido o saxofone para o fado numas gravações e eu disse, olha, por que não fazer com o piano e com o saxofone e realmente fazer uma viagem por Isto Portugal. porque, vamos só introduzir aqui, isto porque o Arthur, seu marido, é saxofonista, não é? É saxofonista e há uma relação que foi o meu primeiro instrumento. É normal que eu também Claro, sinta sim. um carinho muito grande pela sonoridade deste instrumento. E então acabei
começar a trabalhar no projeto, o Quase um Fado, que é uma viagem por Portugal, dentro do universo do fado, os fados tradicionais, os musicados, as canções, um pouco também do folclore, que acaba por estar no universo do fado. E fazemos uma viagem de norte a sul e inclusive as ilhas através das letras, dos seus poetas, e é um pouco esta viagem. E tem sido muito interessante trabalhar também, porque isto acaba por funcionar um bocadinho também como laboratório para mim enquanto artista, porque nas casas de fado eu estou cingida a um tipo de fado mais tradicional, Sim. ser dentro das casas de fado, mas depois enquanto artista também gosto de explorar outras vertentes dentro do fado que às vezes não o posso fazer dentro das casas de fado, e então o Quase um Fado acaba por funcionar um bocadinho como o meu laboratório. O seu escape e o seu laboratório para a sua plena realização, não é? É. A Nadine tem esse projeto até que é chegado o dia em que decide concorrer ao Festival da Canção, é assim? Não, Teve um convite, como é que foi um convite. Este ano eles tinham 20 canções participantes, 18 eram convidados, 2 eram por concurso. No meu caso, a compositora Ana Vitorino de Almeida foi convidada e ela convidou-me a mim para representar a canção. E por acaso foi muito engraçado a forma como surgiu este convite, foi muito inesperado. Eu nunca diria que isto iria acontecer no fim de 2020, que foi quando surgiu o convite, porque pronto, eu fui mãe no final de 2019. Depois, quando estava a regressar ao fado, entramos todos em pandemia e voltámos a fechar tudo. E foi ali um momento muito. 2020 foi um momento ali muito conturbado, muito difícil de gerir pessoalmente e artisticamente, porque estava completamente privada de tudo o que eu conheço e que me faz sentido viver. Porque existe este problema que às vezes as pessoas não têm noção, que é o fado é o meu trabalho, mas não é só o meu trabalho, é a minha paixão, é a minha forma de viver e de estar na vida. Ou seja, eu nunca penso, por mais interessante ou menos interessante que seja o sítio onde vou cantar, nunca penso se calhar aquele pensamento do tenho que ir trabalhar das 9 às 5, que chatice. É uma Nunca tenho, não, é uma alegria, exatamente, porque eu gosto mesmo daquilo que faço. E portanto, estar privada foi muito complicado de saber lidar aliás, com isso. para vocês artistas, não é? Que é uma coisa que muito se fala, não é? A questão, inclusive, é aqui do apoio que tem sido dado à cultura e da grande privação que os artistas estão todos a passar. E uma grande franja com enormes dificuldades, não é? Porque nós não nos podemos esquecer, já agora faço esse parênteses, que há imensos artistas que viviam semanalmente ficar em algum bar, ou em algum restaurante, ou em alguma casa. Isso é o que acontece maioritariamente no fado. As pessoas não têm contratos, as pessoas ganham ao dia. Certo. E, portanto, acabar com essa fonte de rendimento de um dia para o outro, nós estamos seguramente a falar de pessoas que viram a sua vida completamente virada do avesso. Sim. E que deixaram de ter, inclusive, forma de sustento, não é? Sim, a sua completamente. família, os seus filhos, e portanto nós estamos a falar de uma realidade muito cruel, porque mesmo que vocês venham para o online tocar, é muito difícil que alguém pague online alguma coisa, não é? Exato. E portanto, eu acho que aquilo que todos podemos fazer, e já agora vou aproveitar para deixar esse pedido, assim que seja possível abrir salas de espetáculos, compete-nos a nós enchê-las, não é? Sim. Ou seja, irmos aos espetáculos, irmos aos concertos, assim que nos seja possível, naturalmente, porque ninguém escolheu a realidade que estamos a passar. Mas assim que nos seja possível, é contratar músicos, é contratar cantores, é encher
as casas de espetáculo, acho que é o mínimo que podemos fazer por todos, para que todos recuperem o mais rapidamente possível. Mas falava a Nadine desse seu ano difícil, não é? De juntarem uma Foi, que é mãe recente, não é? Uma mãe há pouco sim. tempo e de repente ficou sem aquele que é também o seu oxigênio, que é cantar para os É, outros, não é? é isto porquê? Porque, ou seja, eu não estava a conseguir lidar, porque não me via enquanto pessoa, eu estava completamente Perdida, perdida. sim, Por outro lado, também fiquei sem os meus rendimentos, ou seja, certo? a pessoa também sente-se dependente outra vez. É Dependente, muito sim, estranho sim, com esta idade e sim, com um filho. sim, sim, É muito, ou seja, foi ali uma altura muito difícil, complicada. E até porque era mãe, estava-me a tentar descobrir e ao mesmo tempo acontece isto tudo. Então sim, foi assim uma altura muito dura, muito depressiva. E eu estava ali a chegar ao fim do ano, assim, não sei, estava já a pensar que talvez devo desistir, sim, talvez não faça sentido continuar, mas para nós é muito difícil desistir, não é? Porque faz parte da nossa identidade e nós claro. dedicamos anos à nossa formação, a vida A toda, vida toda, muitas privações. Eu já falhei imensas coisas familiares. Por estar a cantar, não é? Porque às vezes as pessoas não têm noção, mas nós cantamos quando estamos doentes, nós cantamos quando sim. nos morre alguém, nós cantamos quando temos batizados e aniversários. O show não pode parar, não é? O É show não porque se para, nós não formos, não ganhamos esse dia. claro, E, aliás, até para folgarmos ou termos férias, nós estamos a abdicar do trabalho. certo, E portanto, tem sempre assim uma gestão complicada, mas que muitas das vezes nós fazemos mesmo com amor e carinho à arte. claro. Nós dedicamos a isto. E eu estava muito desanimada no fim do ano e até foi o Arthur que disse, olha, tu tens tantas ideias, Nadine, tu és tão criativa e tu nunca escreves a maior parte das tuas ideias, escreve num papel todas as ideias e tenta, tu agora tens tempo, dedica-te às ideias que tu não pudeste concretizar por falta de tempo. A primeira coisa que escrevi foi falar com a Ana Vitorino de Almeida sobre um problema que ela me tinha colocado em 2015, 5 anos antes, sobre umas letras. Isto porquê? Porque em 2014, 2015, a Ana escreveu uma curta-metragem chamada A Carruagem e eu fiz parte dessa curta-metragem. E entretanto conhecia nessa altura e ela soube que eu estava a tentar regressar aos fados, porque estava aqui em Lisboa e estava a tentar regressar aos fados, estava a terminar a minha licenciatura e ela disse, olha, eu estou a pensar fazer umas canções fora do mundo erudito, umas canções portuguesas, talvez um bocadinho com umas reminiscências ao fado, e eu tenho aqui algumas ideias que nunca concretizei, nunca coloquei no papel, só que eu preciso de alguém que faça as letras. Tu escreves? Eu disse, olha, eu realmente escrevo, mas escrevo de forma solta, não sou a pessoa indicada, aliás, entretanto deixei de escrever, não sou a pessoa indicada para isso e também neste momento não consigo ajudar, não, como eu estou a voltar aos fados, eu não conheço ninguém do meio que te possa ajudar. E ficou assim. As canções ficaram paradas, eu não pude ajudar a Anne, e agora, com esta questão de pegar no papel, de escrever as ideias, eu pensei, olha, vou pegar em projetos ou até ajudar colegas que me pediram coisas que eu não sabia ajudar no momento e agora já sei. E entretanto, mandei uma mensagem à Ana a dizer, tenho a solução para o teu problema de 2015, as canções já vão ter letra, que eu já conheço uma pessoa que pode fazer isso. Ao mesmo tempo, não sabia eu, a Anne tinha sido questionada pela RTP se estaria interessada em ser uma das autoras convidadas do Festival da Canção. E a Anne, quando foi questionada, diz que o primeiro pensamento foi: eu não sei quem é que eu posso convidar realmente as tais canções que eu tinha em mente. E diz que ao mesmo tempo olha e vê no telemóvel a cair a minha Uma mensagem que mensagem tem a solução para as sim, canções. inacreditável. Nunca, Inacreditável. nunca
acho que isto combinado não sairia no sítio certo. História, sim, É mesmo. mesmo. Entretanto, a Anne manda-me só uma mensagem e diz: tenho que falar urgentemente contigo. Eu ligo-te assim que possa. Ela ligou-me e disse: olha, muito obrigada pela mensagem, pela questão de podermos As avançar letras, com as canções e com as letras das canções, mas eu na realidade queria fazer-te um convite que não sei se tu aceitarias. E eu disse: que convite é que seria? Ela disse: olha, a RTP convidou-me para ser uma das autoras este ano do Festival da Canção, mas pronto, sabes que eu venho do mundo erudito, não sei, tenho um pouco de receio, mas gostava de ir contigo. E eu disse: olha, eu nunca pensei em ir ao Festival da Canção porque o género de música que faço não está normalmente representado no Festival da Canção. Mas se for contigo, Anne, eu aceito porque eu sei que a música que tu fazes, eu identifico-me com ela e tem a qualidade musical que eu também exijo para os meus projetos. Portanto, exatamente. eu acredito que poderemos realmente fazer algo bom. E ela disse: olha, temos um problema, precisamos de alguém que escreva as canções. Eu disse: isso eu tenho uma pessoa em mente, deixa-me falar com ela, para ver se ela aceita o nosso projeto. E ela disse: olha, existe outro problema, que é, eu já estou a pensar, aliás, neste momento eu já comecei a escrever a melodia que eu trazia na cabeça, eu já estou a começar a escrever. E, portanto, pode ser um problema. E eu disse: pois pode. Normalmente os letristas gostam de escrever a letra e depois entregamos ao compositor. Sim. Ela, a partir do momento em que começa a escrever uma música, pode ser mais complicado. Mas eu disse: olha, eu vou tentar falar com esta pessoa na mesma. Então liguei ao Tiago Torres da Silva, que é uma pessoa espetacular, é um amigo, um grande letrista, por quem eu tenho mesmo muita consideração. Ele tem o dom da palavra completamente. O Tiago tem o dom da palavra e escreve para imensos fadistas. E eu liguei ao Tiago e disse: olha, Tiago, passou-se isto e isto. Ainda não tinha terminado a frase, ele disse: querem que eu escreva a letra, podem contar comigo. Tão bom, tão bom, tão bom. Incrível. Eu disse: olha, Tiago, temos um problema maior, que é, eu agradeço, mas a música já está parcialmente escrita, portanto, eu não sei se tu gostas de trabalhar assim. Ele disse: é a maneira como eu mais gosto, Nadine. A Anne que termina a música e me envie, que eu vou escrever. Incrível. E, portanto, a Anne completou a música, mandou para mim e para o Tiago, e explicou que queria algo a nível de esperança sobre um novo dia que aí vem, porque todos queríamos sair desta pandemia e ter um novo dia em que fôssemos felizes, que não dessemos contas a ninguém, e o Tiago colocou isso de uma forma maravilhosa. Quando ele me enviou a letra, eu chorei muito, porque era exatamente a mensagem que nós queríamos, mas a mensagem que nós precisávamos de ouvir também sinto isso. E, portanto, eu sinto que, aliás, se não me dissessem que a letra tinha aparecido depois, eu nunca acharia que tinha sido assim o processo. Acho que foi realmente, foi um privilégio enorme ter ido ao Festival da Canção, ladeada por estas duas pessoas que eu tenho uma admiração, uma profunda admiração. A Anne é uma compositora maravilhosa, é uma mente criativa incrível mesmo. Incrível. Mesmo E incrível. também, lá está, Nadine, se calhar também com esse rigor da música clássica, não é? O rigor que falou, não é? Sim. É a exigência da qualidade, que é mais importante, que às vezes as pessoas não percebem isso. Mais importante do que tudo o resto, para nós era importante que a música tivesse uma mensagem, mas que fosse uma mensagem com qualidade. E por isso eu super identifiquei-me com o tema, e fiquei muito orgulhosa e sentida de o poder mostrar a... Super orgulhosa de mostrar esse tema às pessoas. É que falhámos agora aqui novamente ligeiramente a internet. Nadine, um momento em que a Nadine interpreta na primeira semifinal a música Cheguei, que é um momento absolutamente sublime.
eu fiquei absolutamente arrepiada. Eu já tinha ouvido antes, mas em palco foi uma coisa absolutamente extraordinária. Mas já não foi a primeira vez que me arrepiei com alguma coisa sua, aliás. E não só músicas. Nadine há pouco disse que gostava imenso de escrever, que colocava muita densidade naquilo que escrevia, e pode não acreditar, Nadine, mas eu chorei a ver o vídeo do seu casamento. O certo que colocaram nas vossas redes sociais, que fazem o favor de partilhar comigo. Portanto, há ali a fase dos votos, que é absolutamente arrepiante, não é? E, portanto, eu quando vi a sua interpretação no Festival da Canção, pensei, só uma pessoa com essa densidade conseguia ter aquela presença no palco. Obrigada. 3 horas, eu creio que mais ou menos 3 horas antes de começar essa semifinal, davam a canção da Nadine como favorita. Há vários sites Exato. a falarem, aliás, o Festival da Canção em Portugal alguma coisa, mas parece que a Europa fora é uma loucura em relação ao certame. E há vários sites que exploram e que fazem apostas e que tentam saber quem vai ganhar, quem é o preferido do público. E, portanto, antes do festival, ali cerca de 3 horas, a sua canção era a favorita para ganhar a primeira semifinal. Ia convencida de que poderia chegar mais longe? Não era o nosso objetivo principal, como é óbvio. Sim. Quando entramos num concurso, nós queremos fazer um bom trabalho e isso espelha, não é? Em resultados, como é óbvio, não é? Claro. No entanto, nós queríamos fazer uma boa prestação. Aliás, todas as músicas que são enviadas para o festival, que depois até saem um mês antes, são gravadas em estúdio. E como todas as coisas que são gravadas em estúdio, são mexidas, ou seja, ninguém grava aquilo à primeira, ou seja, fazem várias tentativas e depois escolhe-se a melhor tentativa, claro. E essa melhor tentativa às vezes ainda é mexida aqui e ali, e eu tinha estava com uma missão dentro de mim, que era, ora, se uma coisa que saiu e que atesta qualidade foi mexida, eu no Festival da Canção, na semifinal, terei que fazer uma prova igualmente boa a uma coisa que foi mexida, mas aqui sem possibilidades de mexer e que terá que ser numa única chance, não é? Exatamente. E isso realmente posso dizer que estava-me a deixar nervosa, mas eu pensei que tinha que ensaiar, tinha que trabalhar ao ponto de ser exigente e que me saísse não exatamente igual, mas que fosse tão bom quanto o que as pessoas estariam à espera, não é? Porque senão era defraudar as pessoas, também acho que é um pouco assim e não me revejo nisso no meu trabalho. Por outro lado, não poderia trabalhar o tema ao ponto que ficasse mecanizado e que fosse uma prova quase de ginástica e que não passasse qualquer tipo de sentimento ou de emoção. Isto porquê? Porque normalmente, quando nós trabalhamos muito uma coisa, ela pode ficar mecanizada. Por outro lado, quando nos entregamos totalmente ao momento e à emoção, muitas das vezes a voz pode falhar. Pode alterar, não é? Por causa da emoção. Sim. Ou seja, tinha aqui uma luta entre a exigência de fazer algo muito bem e, por outro lado, passar a emoção, e isso era muito exigente. Mas eu pensei muito no Tiago Torres da Silva, por acaso, antes de entrar em palco. Ele ligou-me e falámos um bocadinho, e ele disse que, independentemente dos resultados, ele acreditava muito no que nós estávamos a fazer, e a Ana também me disse o mesmo. E eu, antes de ir para o estúdio gravar, o Tiago disse-me uma coisa que me marcou, que foi: quando tu começares a canção, Nadine, para estares no mood certo da canção, pensa, eu cheguei aqui, estou resolvida, tenho que deixar o passado para trás, isto é uma oportunidade e eu vou desfrutar dela porque eu cheguei aqui, eu quero mesmo ser feliz neste momento.
E foi assim, eu pensei no Tiago antes de entrar e pensei, caramba, isto é uma oportunidade incrível, eu nunca pensei que 2020 iria fechar desta forma e portanto eu só tenho que viver este momento e vivê-lo com a máxima paixão possível. E entreguei-me totalmente, fiquei muito contente pela prestação. Nós depois, quando saímos, não temos muita noção do que é que se passou. Existe muita coisa, não existe público, nós não conseguimos, não temos feedback. Não conseguem medir a reação, não é? Das pessoas. Não, porque nós não sabemos se correu exatamente como nós. Não sabemos se passou para o público o que nós estamos a viver também, não é? Certo. Mas pronto, depois, entretanto, disseram os resultados, não passei à final, pensei que, pronto, tinha dado o meu melhor, mas ou as pessoas em casa não tinham gostado, ou o júri, ou tinha-se passado alguma coisa que eu não conseguia perceber no momento, mas realmente quando cheguei a casa e fui ouvir o tema e depois também todo o carinho das pessoas que viram, percebi que realmente tínhamos feito uma boa prestação, que as pessoas estavam mesmo muito felizes com o tema, muitas pessoas emocionaram-se e reviram-se no que nós estávamos a transmitir e eu acho que para mim isso é uma vitória, que é fiquei descansada, dormi muito descansada porque sinto que defendi bem o tema que me foi entregue pela Anne e pelo Tiago e mais do que tudo vivi aquilo juntamente com as pessoas e isso é o poder da música, não é? Sim, e fiquei muito feliz. Aliás, eu acho que a melhor crítica que se pode ouvir é precisamente a tal que comecei por dizer que é uma música que vai ficar para além do festival, não é? Eu acho que sim, eu sinto que algumas pessoas acabam por dizer que o tema soa como um hino, ou seja, provavelmente irão ouvir isto daqui a 10, 20, 30 anos. Porque, lá está, foram 20 canções que concorreram, foram 20, não foram nada este ano. Na minha semifinal foram 10, na outra semifinal outras 10, no total 20. E de facto nós esquecemos das canções do festival, não é? Ou seja, as pessoas vão cantá-las, há uma que ganha, que vai representar Portugal na Eurovisão, exato, mas as restantes nós esquecemos delas, não é? A verdade é esta. Eu estou a falar, Teresa, enquanto espectadora, a seguir, a menos que a música seja efetivamente muito boa, e isso aconteceu com a sua música é efetivamente muito boa, ou seja, eu já a ouvi várias vezes depois do festival, não é? Isso é bom. E eu acho que isso é uma enorme vitória, não é? Mesmo não tendo passado à outra fase, não vamos sequer especular a razão, porque acho que não vale a pena. Mas, curiosamente, depois, entretanto já saíram os resultados após o festival e nós tivemos 6 do televoto, ou seja, o que foi surpreendente porque acabámos por ter então muitas pessoas até que se identificaram com o tema e nós estávamos um bocadinho com receio porque não era uma música muito comercial, nem era, e eu não era uma pessoa muito conhecida do grande público, ou seja, não saberíamos como é que as pessoas iriam reagir e ter um 6 no televoto foi muito bom, porque pelo televoto nós estaríamos na final. Infelizmente o júri atribuiu-nos a avaliação mais baixa, nós tivemos um do júri e portanto não teríamos qualquer hipótese de passar à final com esse um. Naturalmente, e o júri é soberano, se bem que fora do ambiente festival o público é soberano, não é? Porque exato. Depois aquilo que dita o sucesso de determinado artista é precisamente aquilo que a legião de pessoas que o segue também. Exato, aliás, nós até temos, mesmo dentro do festival, vários casos ligados a isso. Por exemplo, no ano em que o Carlos do Carmo cantou todos os temas que estavam ao concurso, é engraçado que ganhou a Verde Flor de Pinho. No entanto, acho que poucas pessoas recordam deste tema, mas quase toda a gente se recorda no teu poema que estava a concurso e que não ganhou. Sim. E que é uma música
que ficou na memória dos portugueses. Intemporal. Exatamente, e que vai perpetuar na história, não é? Não só do festival, porque muitas pessoas nem sequer se lembram dela no festival, mas é uma música que ficou no repertório do Carlos do Carmo e já de outros artistas, e é difícil alguém não se lembrar no teu poema. No entanto, a música vencedora infelizmente ninguém se recorda, e não é pela qualidade, neste caso eram ambas muito boas, mas às vezes tem assim, às vezes pode ser a mensagem da letra e as pessoas identificarem-se mais. Portanto, eu não fico de forma nenhuma magoada ou chateada. Claro que não. Até porque recebemos muito carinho da parte das pessoas, e houve até determinadas histórias ligadas ao nosso tema. Uma foi uma mensagem que recebi de uma rapariga do Azerbaijão, que uma semana antes, quando as músicas saíram pela primeira vez, ela estava há uma semana de se mudar para Portugal. E ela diz que com isto da pandemia e tudo mais, começou a pensar que não seria talvez uma boa altura para se mudar para um país novo. E entretanto saíram as músicas do festival e ela adora a Eurovisão, e pensou, olha, vou ouvir as músicas do Festival da Canção do país que talvez me vá acolher ou não, que eu ainda não sei. E diz que de todas as músicas identificou-se com a minha e que foi ler a letra, pediu uma tradução, começou a ler a letra e identificou-se e achou que este viver feliz sem dar contas a ninguém e o novo dia que aí vinha, que lhe davam força para ela vir para Portugal. Então pegou nas coisas todas e cumpriu, veio para Portugal, e diz que desde que chegou cá, todos os dias ouve a minha música e todos os dias a minha música lhe dá força para continuar e para se adaptar num país onde está longe da família dela e está no meio de uma pandemia e no meio de um confinamento até, e que a minha música lhe tem dado força. E ela acabou por até mandar várias mensagens durante o Festival da Canção e até pós-Festival da Canção, a dizer que para ela nós éramos os vencedores e que nós já tínhamos feito algo à vida dela, que tínhamos tido impacto na vida dela, e que tudo o que virá na minha arte para a frente, ela vai querer acompanhar. E, portanto, para mim isso é uma vitória. É impressionante a influência que a música tem na vida das pessoas. É uma coisa determinante. E nós, às vezes, falamos de coisas tão simples como irmos no carro, ligarmos a rádio e começar a dar uma música que nos muda automaticamente o estado de espírito, não é? Sim, exatamente. Ou de estarmos como essa senhora do Azerbaijão que estava na iminência de uma decisão e que uma música a faz decidir, não é? Exatamente. Ou ouvimos pessoas que estão apaixonadas que ouvem uma música e que as faz tomar uma decisão. Ou pessoas que não estão bem e que ouvem uma música e ficam felizes. Não, a música tem esse poder, e eu acho que é a parte mais fascinante e que é transversal a todos, que é, todos temos músicas que nos marcam nos momentos bons, que nos marcam nos momentos maus, que às vezes nos dão colo nos momentos em que nós mais precisamos, da mesma forma como quase certeza que para celebrar um momento bom da nossa vida nós colocamos uma música para celebrar. Claro. E portanto, às vezes os artistas que criam e que fazem essas músicas não têm a noção do impacto que a música deles tem na vida das pessoas. E quando temos essa noção, é incrível perceber esse impacto, não é? E até o que as músicas nos fazem lembrar, não é? Quando ouvimos músicas lá atrás no passado e que nos vêm à memória momentos e experiências e coisas. Eu acho uma coisa... A música é absolutamente incrível e determinante para a vida das pessoas. Mesmo. Nadine, e sente que o Festival da Canção mudou seguramente a sua projeção. Sentiu imediatamente isso? Que há pessoas que a descobriram pelo festival? Sim, completamente. Aliás, eu costumo ainda brincar com a Ana Vitorino, que eu costumo lhe dizer, ela mudou a minha vida, completamente. Para já, passei de um 2020 sem perspectivas de futuro
para um festival da canção visto por imensas pessoas. O meu nome já era conhecido dentro das casas de fado, mas a maior parte do público que segue as casas de fado, tirando, claro, com exceção a alguns amantes do fado que gostam de ir às casas de fado regularmente, a maior parte das pessoas são turistas. São pessoas que às vezes regressam realmente quase todos os anos, ou de 2 em 2 anos, ou algo assim. Mas não é uma assistência regular, não são as Não, são sempre pessoas novas, maioritariamente, de várias partes do mundo, e portanto foi engraçado, porque também nos tinham avisado que o Festival da Canção não é visto só cá. Temos muitas pessoas ligadas à Eurovisão que começam logo a ver o nosso festival. E, portanto, senti logo o carinho também de muitas pessoas que estão ligadas à plataforma da Eurovisão, noutros países, e depois foi o carinho, pela primeira vez, sentir o carinho do público português, que era uma coisa que não tinha existido até aí. E aí sim, foi muito interessante, por parte de pessoas até muito jovens que seguem o festival e que são completamente apaixonados pelo Festival da Canção. Sim. Aliás, nós conseguimos ver isso quando foi em Portugal, não é? Portanto, exato. Que estávamos a assistir, não sei, a um europeu de futebol, não é? Exatamente. Estava voltado do seu país e muito engraçado. Portanto, e é um sistema que dura há largos anos e tem imensos seguidores e imensas pessoas que são fãs. Portanto, temos imensos projetos agora, é isso, Nadine? Agora sim, está quase a sair. Entretanto, comecei a trabalhar no meu EP, neste entretanto do festival, já finalizei, agora estamos só a ultimar alguns pormenores para ele poder sair, será muito, muito em breve. Depois estou também aqui com um projeto com a Anne e com o Tiago também. Nós queremos continuar a celebrar a nossa parceria, que, como a Anne disse, foi só o início, ainda vem muita coisa. Envolve o quê? Aliás, porque é um trio vencedor, não é? E, portanto, na equipa que ganha não fez. Exatamente. Eu acho que é porque admiramos o trabalho uns dos outros e existe aqui um respeito e uma admiração conjunta e, portanto, é muito bom podermos trabalhar assim, os três. E depois, entretanto, também surgiu nas minhas redes sociais, acabou por surgir aqui uma rúbrica, uma brincadeira, em que à segunda-feira eu coloco sempre um tema novo nas redes sociais e esta rubrica chama-se Música de Segunda. Sim. Mas é uma música de segunda com qualidade. Não é de segunda linha, é de segunda-feira. É de segunda-feira. E basicamente é uma coisa muito despretensiosa. Posso ser eu a cantar à capela, posso ser acompanhada por alguns amigos, vou ter alguns convidados também do festival, posso adiantar, outros que estão fora do festival, que acabaram até por surgir nesta ligação ao festival também. Mas são coisas de fado ou sem ser fado, que isso também é interessante, porque assim também vamos explorando a música noutros sentidos. Não é? É aquilo que vocês gostam, é de explorar. Exato. E acabamos por ter aqui um elo de ligação com outras pessoas, até fora um bocadinho às vezes a minha área, que acabamos por estar juntos a celebrar a música, que acho que é o mais importante, celebrar e esta partilha, não é? Da música. E entretanto vão surgindo mais projetos e parcerias e que tenho a agradecer mesmo. O festival acaba por trazer isso, essa promoção e divulgação, sim. Nunca conseguiria, mesmo que eu lançasse o EP, nunca conseguiria ter esta projeção. Em tão curto espaço de tempo, não é? Sim, e sozinha, não é? Talvez se tivesse uma editora, uma agência por trás, talvez,
mas totalmente sozinha não conseguiria. E portanto É um meio difícil de chegar ao topo, não é? porque hoje em dia as coisas estão feitas de determinada forma em que existem as grandes editoras e as grandes agências que têm basicamente um menu com os artistas que representam, e a verdade é que muitos festivais, muitos concertos até ligados às câmaras e tudo mais, são feitos com estas agências que colocam logo um pacote de artistas. E é muito difícil os outros artistas que não têm essa representação conseguirem furar no meio. Sim. E às vezes não é por qualidade, até porque já tivemos casos em que enviamos propostas e a primeira coisa que nos perguntam é quem nos representa, e depois a segunda pergunta é quantos seguidores tem a sua página. Incrível. E isto é estranho no meio, e é uma coisa que se está a enraizar. Isto porquê? Porque o número de seguidores não atesta a qualidade de um artista. Claro que não. Muitas vezes atesta é a capacidade financeira de comprar seguidores, não é? Exatamente. E, portanto, ou até de ter uma equipa que trabalha as redes sociais. Claro. Ou seja, neste momento estamos assim a atravessar um período que é muito complicado. Os novos artistas furarem, não é? Exatamente, furarem de forma simplesmente pelo seu trabalho e pela qualidade do seu trabalho. Está a ser muito complicado essa questão. É complicado. Nadine, o seu menino, o seu filho, que tem agora 1 ano, não é? Vai fazer agora 15 meses, em março. Ele apercebeu-se já dessa dinâmica que também estava na televisão a cantar? Eu acho que não. Ele acha piada ver vídeos em que ou ele está ou que nós estamos, ele já começa assim a reconhecer. Mas eu penso que para o Ari, que é o nome dele... Eu pensei que não queria dizer, por isso é que eu não disse. Não tem problema. Eu adoro o nome dele. Eu sei que ele é Ari, eu sei que ele é... O Ari também acaba por ter muita música à volta dele, não é? O pai é músico. Era a outra pergunta. Que a Nadine diz que não cresceu numa família de músicos, mas o seu filho cresce numa família de músicos, não é? Exatamente. Tem expectativa que ele vá seguir música? Dificilmente não seguirá, não é? Eu não quero pressioná-lo, porque vejo por alguns colegas que, por serem músicos, acabaram por colocar os filhos em escolas de música, e eu às vezes sinto, quando há uma grande pressão, acaba por existir uma grande revolta da criança e em vez de aproximar, afasta. Sim, é importante que ele escolha. Exato, e por acaso o Ari é uma criança que já presta muita atenção ao que se passa à volta dele. Eu canto muito para ele, o pai também toca muito para ele, e ele acaba por ouvir muita música ao longo do dia, mas é engraçado que ele adora dançar. Ele adora dançar e, portanto, eu às vezes brinco e digo, eu acho que o Ari não vai ser músico, o Ari vai ser bailarino. Mas não deixa de ser uma casa de artistas, não é, Nadine? Não, e eu adoraria porque eu também sempre gostei muito de dançar, mas era o que a minha mãe me dizia, Nadine, tu queres muita coisa, mas eu era assim muito criativa. Portanto, mas ficaria... É uma coisa boa, é uma coisa de artistas. Eu simplesmente sinto uma coisa, que é, eu tive muita sorte por os meus pais não estavam ligados à música, mas tive muita sorte por eles não me prenderem. Não aconteceu. Sim, eles sempre fizeram uma coisa, que é, eu sinto que eles às vezes não percebiam bem esta coisa que me movia, mas eles faziam uma coisa que era, ok, nós não te compreendemos, mas tu queres estudar, então vai para uma escola e estuda, está com pessoas que realmente te podem ensinar e te podem perceber, e isso foi muito bom para mim, ou seja, eles não compreendiam, mas não me privaram, e por acaso tenho colegas que foram estudar
mais tarde, já depois de uma licenciatura em medicina ou uma licenciatura noutra área. Porquê? Porque tiveram pais que disseram não, é impossível, não podes ir para a música, não vais ter futuro nenhum, e depois são pessoas que acabaram por estudar, por fazer um percurso e mais tarde realmente foram para a música porque era exatamente o que os movia. E eu nisso sinto muito grata aos meus pais porque eles não compreendiam, mas também nunca me prejudicaram o meu percurso. E eu acho que nesse sentido, eu quando olho para o meu filho, é natural, as pessoas perguntam, ele vai ser músico? E eu penso, ele há de ser o que ele quiser. Claro. Ele por mim até pode dizer que quer ser carteiro ou que quer ser matemático ou professor. Eu não, acho que não vou pôr-lhe qualquer freio. O importante é que ele também encontre a sua vocação como os pais encontraram, não é, Nádia? Exatamente, sim, porque eu e o pai tivemos esta sorte, não é? É. Oh, Nadine, estamos aqui mesmo a terminar, mas eu queria te pedir uma coisa que não sei se vai aceitar. Diga. Que cantasse um pouco à capela. Do meu tema. Sim, nós sabemos que não temos qualidade, as pessoas também nos perdoam isso, não é? Nós estamos a fazer uma conversa via Zoom, portanto, Exato. percebem que nós não temos aquelas afinações que se fazem de som, que há pouco a Nadine falou, mas eu acho que Exato. Ficaríamos todos, acho, muito contentes se houvéssemos um pouco. Pode ser? Ok. Antes de terminarmos. Força. Cheguei aqui porque sorri quando era para chorar. Cheguei em paz porque de trás só trouxe o meu olhar. Cheguei como quem sabe o que quer, como quem sabe que quer viver o dia que aí vem, viver feliz e não dar contas a ninguém. Eu cheguei como quem quer descobrir o que está guardado no dia que há de vir. Nadine, obrigada. Muito obrigada. Que delícia, Nadine, que delícia. Muito obrigada. Muito obrigada. Que a vida lhe continue a sorrir. Que deixámos, creio que para muita gente, uma mensagem de esperança, não é? Que a sua vida dá uma volta e as pessoas não podem parar de acreditar, sobretudo os artistas. Nádia, um bem-aja, um beijinho muito grande. Muito obrigada, para o seu Ari e obrigada ao Arthur por me ter facilitado o seu contacto. Adorei. Teresa, muito obrigada pelo convite, muito obrigada e muito sucesso para o seu trabalho e muitos parabéns pelo o trabalho que está a desenvolver e, acima de tudo, muito obrigada pela palavra que teve sobre os artistas, porque, infelizmente, acho que não se tem falado o suficiente sobre este setor. E as poucas coisas que se têm dito, tem-se dito só meias verdades, às vezes não se fala de tudo, às vezes não é culpa também de quem está a entrevistar ou de quem está a ser entrevistado, às vezes é pena porque os artistas que aparecem para falar, muitas das vezes não representam todo o setor, infelizmente. Às vezes são artistas que são donos de grandes empresas e que estão num setor completamente diferente. São os tais que vêm no menu, não é? Exato, e às vezes os que falam das casas de fado são de fado que têm contrato, ou seja, não representam as pessoas que ganham o dia-a-dia, as pessoas que vivem isto o dia-a-dia. E, portanto, agradeço-lhe mesmo muito poder passar essa mensagem. Muito obrigada. Eu é que lhe agradeço. Um beijinho enorme, Nádia. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito sucesso. Beijinho. Obrigada.